Graças e paz. Mais um quadro Café com Reflexão. E eu venho de uma sequência já falando para vocês acerca de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e do homem, com abordagem de quem é Jesus, depois quem é o Espírito Santo, depois ainda trouxe outra reflexão, quem é Deus. E por último, a última reflexão, trouxe a proposta de quem é o homem. E eu quero pegar ainda esta sequência e estar falando para vocês dentro desta mesma abordagem, dando continuidade a estas questões indagativas que a gente percebe a sociedade fazendo o tempo todo, mas para tentar desconstruir aquilo que a fé cristã, o que a palavra de Deus vem construindo, não é? E quando eu comecei falando quem é Jesus, era para quebrar o conceito do Cristo místico, do Cristo histórico, do Cristo estritamente homem e assim por diante. Depois, quem é o Espírito Santo, para quebrar a estrutura de um segmento que propõe que o Espírito Santo é meramente uma influência de Deus, mas não é Deus. E quando eu propus quem é Jesus também, falei na dimensão de propor que Jesus, ele não é um Deus e nem o maior dos seres criados, mais excelentes seres criados, porém não é Deus, mas para propor que Jesus é Deus e não meramente o maior dos seres criados. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. E depois ainda trouxe uma abordagem para vocês, quem é o homem, em cima da indagação do próprio salmista, que é o homem para que o visites e o filho do homem para que ponha nele o teu espírito, né? Mais ou menos assim. E pegando esta proposta, eu quero trazer mais uma vez uma indagação para vocês, trazendo a consciência, sim, de responder, não é? E talvez seja um dos aspectos mais complexos de todos estes, pois quando estamos falando aqui de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e do homem, estamos falando dentro de pautas que dentro do conceito da igreja a gente absorve e observa, dentro do contexto secular também é absorvido e observado, trazendo suas nuances, mas sempre chegando a uma conclusão comum. Mas dentro desta nova perspectiva que eu quero trazer, dando sequência a esta proposta, a minha pergunta é: quem é a igreja? E aí, para responder quem é a igreja, talvez vá trazer alguns tipos de desconforto, de aflição, ou até mesmo para aqueles que são teólogos de plantão, alguns tipos de heresias que supostamente eles poderão encontrar, mas tudo que estou falando pela palavra de Deus. E quero pegar como base também Mateus 16, 18, onde o próprio Jesus está falando. Eu quero ler numa nova versão para vocês, MVT, nova versão transformadora, então NVT, não é? Uma boa versão também, que diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não lhe conquistarão. E voltando para esta versão que a gente tanto conhece, né? Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando a gente vai trabalhar este conceito igreja, irmãos, talvez a gente deva começar propondo o que a igreja não é, para depois trazer de fato uma afirmação do que de fato é a igreja. E quando a gente vai buscar aqui o que a igreja de fato não é, para trazer a compreensão do que é a igreja, né? A igreja, ela não é uma instituição, a igreja, ela não é uma organização, a igreja não é um segmento empresarial, ainda que toda igreja ela tem que ser juridicamente quadrada, então toda igreja tem que ter o seu número de CNPJ, de pessoa jurídica mesmo, mas mais para uma responsabilidade jurídica do que meramente do ponto de vista que se tenta forçar ou que se tenta pegar como proposta, né, segmento empresarial. Ela não é o templo construído também. A igreja, tampouco, é uma denominação. Então, quando se fala
a igreja trazendo o nome da denominação à frente, a igreja não é isto. Então a igreja não é a Assembleia de Deus, a igreja não é batista, a igreja não é presbiteriana, a igreja não é a igreja de Cristo, a igreja... e assim por diante. O que a igreja não é nenhum segmento destas igrejas com nome de comunidade, né? Comunidade evangélica, comunidade da Penha, comunidade. Então, a igreja também ela não é uma nomenclatura meramente, numa denominação. E talvez aqui agora vai começar a complicar um pouquinho mais, porque quando a gente trabalha o conceito de igreja também, a igreja ela não é católica, a igreja ela não é reformada, a igreja não é protestante, a igreja não é tradicional, a igreja não é pentecostal, a igreja também não é neopentecostal, e a igreja não é nada que segue estas coisas do gênero que as pessoas e que os homens tentam trazer como nomenclatura, como estrutura, como sedimentação humana para então fazer com que os seus líderes ou aqueles que estão à frente de qualquer movimento, do ponto de vista até espiritual mesmo, tentando voltar a igreja para dentro daquilo que a igreja deva ser, vai trazendo estes gêneros de construção. Por exemplo, a gente já trabalha com o conceito, ou a gente, não falando por mim mesmo, que se precisa de uma segunda reforma, porque a igreja já caiu naquilo que a igreja era antes da reforma protestante. A igreja protestante, então, precisa de uma reforma, porque já criou-se conceitos e preceitos mais absurdos do que a igreja antes da reforma protestante, mas também a igreja não é esta que precisa de uma segunda reforma. E quando a gente vai pautar para tentar identificar e falar de fato o que é a igreja, do ponto de vista bíblico, ou quem é a igreja ela é uma construção sólida dos ensinamentos dos apóstolos. Então, quem é a igreja? A igreja é aquilo que os apóstolos afirmaram que ela deveria ser. Agora, quando estou falando de uma construção sólida dos ensinamentos dos apóstolos, estou falando dos ensinamentos dos apóstolos, porque tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, de fato, fora tudo aquilo que os apóstolos receberam do próprio Jesus. Então, poderia dizer que a igreja é uma edificação sólida ou uma construção sólida, mas aí eu quero trazer uma edificação sólida do próprio Jesus. É quando Jesus está falando sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, pois os apóstolos falaram o que de fato Jesus transmitiu a eles e os apóstolos ensinaram o que de fato Jesus os ensinou. Assim, a igreja é a legítima representação da palavra de Deus. Então, é a legítima representação da palavra de Deus, mas ela é a legítima representante também da palavra de Deus. E tem um segmento que diz que a igreja ela é a guardiã da palavra de Deus. A igreja não é a guardiã da palavra de Deus, pois quem guarda a palavra de Deus é o próprio Deus. Mas a igreja, ela tão somente deve compreender que a sua função é ser representante da palavra de Deus, não para guardá-la, mas para observá-la, para cumpri-la, para proclamá-la e para se deleitar nela, ou se deleitar nesta palavra. A igreja só tem razão de ser porque por trás da igreja tem uma palavra, né? E essa palavra a gente sempre está traduzindo aqui como sendo palavra viva, palavra escrita, né? Palavra logos, palavra rema. Palavra viva é o próprio Jesus, palavra escrita é a inspiração que o Espírito Santo deu para que homens de Deus pudessem escrever o que precisava ser escrito e que estava na mente do próprio Deus para que o homem pudesse trazer para a mente do próprio homem. Então a igreja ela não é aqui esta guardiã da palavra de Deus, mas é esta que proclama a palavra de Deus, porque enquanto guardiã talvez eu possa correr o risco de querer guardar esta palavra e não querer transmiti-la, mas tão somente ser esta guardiã que protege a palavra
e que necessariamente tudo quanto se levanta para tentar atacar a igreja, ela vai e ela compete contra e ela protege, ela impede, e necessariamente não é bem assim. A igreja, ela tem que pegar a palavra de Deus para observá-la, cumpri-la, proclamá-la e deleitar-se nela, né? Pois quando se fala de guardiã da verdade, nós não trabalhamos com a igreja como sendo guardiã da verdade, porque ela já foi fundada pela palavra de Deus, não para guardar a palavra de Deus, mas para viver, praticar e proclamar a palavra de Deus. E a função não é guardar, a função é proclamar. Sem a palavra de Deus, a igreja não existe. E quando a gente pega esse conceito aqui também, com meias verdades da palavra de Deus, a igreja é uma fraude. Com a tentativa de ressignificar a palavra de Deus, a igreja ela é relativista. Talvez quando eu falo relativista, uso o termo relativismo, vocês não poderão não compreender, mas quando estou propondo relativista, é que nega o caráter absoluto e independente da palavra de Deus como palavra de Deus e da estrutura da igreja como estrutura de Deus, estrutura mesmo da igreja, como sendo de fato o sedimento ou a fundação onde o próprio Cristo Jesus trouxe a revelação do que a igreja seria, não é? E quando tenta relativar a palavra de Deus, o relativismo da palavra de Deus e da igreja mesmo, então está negando o caráter absoluto e independente tanto da palavra de Deus quanto da igreja, e tornando esta palavra de Deus e esta igreja sem importância e sem valor igual às demais coisas por aí. É muito comum a gente trabalhar a igreja como sendo um segmento da sociedade. No bojo da sociologia, por exemplo, é preciso trabalhar a igreja, preciso trabalhar a família, preciso trabalhar as esferas de poderes, para então a gente trabalhar aquilo que a gente considera como sendo uma sociologia adequada, né? E a igreja ela não faz parte de um aspecto estritamente sociológico, mas ela é totalmente fora disso, porque se tenta trazer este aspecto sociológico da igreja por homens que pensam a sociologia, a história, ou mesmo a filosofia ou a psicologia. Então nós estamos relativando a verdade bíblica e relativando a igreja como sendo representante desta verdade, não guardiã desta verdade, mas representante e proclamadora desta verdade. E assim a igreja ela sai fora deste conceito do relativismo, ela sai fora deste contexto também da meia-verdade, e ela sai fora deste contexto de que a palavra de Deus não importa. A igreja ela tem que ter esta compreensão: sem a palavra de Deus ela não existe. Com meias palavras de Deus também, o meia-verdade, a igreja é uma fraude. Com a tentativa de ressignificar a palavra de Deus, a igreja é relativista, e enquanto relativista, então estou falando da igreja que quebra o caráter absoluto da palavra de Deus e da estrutura da igreja, e faz a igreja como um segmento da sociedade qualquer, tornando-se tanto esta igreja quanto esta palavra que conduz a igreja sem importância, sem valor, igual às demais coisas que existem por aí, não é? Então, se a gente vai trabalhar bem a sociologia, você trabalha 7 bases. Uma delas é a religião, a outra é a família, e outra é o governo, e assim por diante. A gente vai trabalhando e ressignificando tudo isso, mas quando se trabalha a igreja, como igreja, quem é a igreja? A igreja não é estas coisas. E com isto eu quero deixar aqui esta primeira fala para vocês, trazendo o conceito do que a igreja não é. E com isto, a próxima fala vou estar dando continuidade à sequência do que é a igreja, então quem é a igreja, para que possamos de fato termos em nós a consciência de que não estamos sendo enganados, engodados, e mesmo conhecendo a igreja, quem ela é, até passando crivo para saber de fato, compreender o processo da igreja, e se onde estamos de fato pode trazer o conceito de que ali é a igreja, porque quem é a igreja, então trazendo esse conceito de aquela que vive, proclama, medita
desfruta da palavra de Deus. Com isso, quero deixar para vocês neste instante beijo na alma, beijo no coração. Até a próxima ministração, amados.